Tudo certo por aí? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos trabalhar o capítulo 12, das páginas 103 a 108. Então, arrumem um material de História e vamos começar. Na última aula, nós vimos que Dom Pedro declarou o Brasil independente de Portugal, se tornando assim o primeiro imperador do Brasil. Esse período em que Dom Pedro I esteve à frente do comando do Brasil é chamado de Primeiro Reinado, e ele vai de 1822 a 1831. Porém, esse processo de governar o Brasil não seria tão fácil assim. Havia muitas divisões e muitos grupos querendo coisas diferentes. As Forças Armadas eram a principal garantia de defesa, e os militares da época, em sua maioria, eram fiéis ao rei de Portugal, Dom João VI. Por isso, Dom Pedro I teve que contratar militares ingleses para ajudar nas batalhas da época, logo que assumiu o poder. Nós vamos destacar hoje 3 conflitos que marcaram a época da independência do Brasil. O primeiro conflito é a Convenção de Beberibe, que aconteceu em 1821. Ela é considerada o primeiro episódio da independência do Brasil e aconteceu em Pernambuco, quando o movimento armado expulsou o governador da província. Nós temos também a Guerra da Cisplatina, que aconteceu de 1825 a 1828. A província da Cisplatina era uma área que vinha sendo disputado pela Espanha e por Portugal há muito tempo, pois ela dava acesso aos rios Paraná e Paraguai, o que era importantíssimo para a época. Dom João VI associou a província como parte do Brasil, mas algumas pessoas não gostaram dessa ideia e se revoltaram, dando início a um conflito que durou até 1828. Como vocês devem saber, nenhuma guerra sai de graça. Então, esse conflito custou muito dinheiro às pessoas, que tinham que pagar impostos ainda mais altos por causa da Guerra da Cisplatina. E o fato de Dom Pedro I ter perdido essa área conquistada deu ainda mais motivos para a insatisfação das pessoas na época. O terceiro conflito é a independência da Bahia, que foi de 1822 a 1823. Esse conflito começou quando o governador das armas, que era brasileiro, foi substituído por um português. Esse fato revoltou os militares brasileiros, que começaram a dar apoio a Dom Pedro I. Todos esses conflitos e muitos outros aconteceram durante o primeiro reinado. E no meio de tudo isso, o imperador Dom Pedro I começou a se desentender com os políticos da época. Os políticos queriam limitar os poderes de Dom Pedro I, mas ele não aceitou esse fato. Então, em vez de montar uma constituição com a ajuda da Assembleia, ele decidiu fazer uma sozinho, que dava plenos poderes a ele para decidir o destino do Brasil. Prestem atenção ao seguinte fato: uma Constituição outorgada significa que a Constituição foi imposta pelo governante, sem a opinião de outras pessoas. E uma Constituição promulgada é feita pela Assembleia Constituinte, com a consulta de outras pessoas. Então, Dom Pedro I criou uma Constituição outorgada. E a nossa Constituição atual é uma Constituição promulgada. Essa decisão de Dom Pedro I realmente não facilitou para que o reinado dele prolongasse. A insatisfação era muito grande e por isso ele teve que abdicar do trono em 1831. Mas isso já é assunto da próxima aula. Agora vamos para o texto, destacar as principais partes e ver as atividades que precisam ser desenvolvidas. No início do capítulo 12, na página 103, nós vamos começar destacando na segunda linha do primeiro parágrafo. Começamos com uma elite econômica e militar portuguesa
que pretendia continuar no comando das províncias do Brasil e por isso desejava que o reino voltasse a ser colônia. No segundo parágrafo, nós vamos para a segunda linha. O imperador Dom Pedro I. E depois nós vamos para a quarta linha. Contou com o apoio financeiro da Inglaterra e contratou militares ingleses para reforçar as batalhas que ocorriam nas províncias. Sobre a Convenção de Beberibe, nós vamos destacar, na primeira linha, a Convenção de Beberibe, e depois vamos para a segunda linha. Foi um movimento armado que resultou na expulsão do governador da província. E na última linha nós vamos destacar Pernambuco e o ano de 1821. Na página 104, nós vamos começar com a Guerra da Cisplatina. Vamos começar destacando a partir da segunda linha até o final do parágrafo. No tópico da independência da Bahia, nós vamos destacar o seguinte. O movimento da independência da Bahia começou aí na linha de baixo, em 19 de fevereiro de 1822 e só terminou em 2 de julho de 1823. No próximo parágrafo, nós vamos destacar as 4 primeiras linhas, até rebelaram. No Saiba Mais, nós temos um texto muito interessante sobre Maria Quitéria de Jesus. Leiam que vocês vão gostar. Na página 105, nós vamos destacar sobre a primeira Constituição do Brasil. Vamos começar no segundo parágrafo, destacando o que é uma Constituição promulgada. Quando a Constituição é elaborada por uma Assembleia Constituinte, dizemos que ela é promulgada. Vamos destacar também o fato de que o imperador não concordava com as ideias da Assembleia porque limitavam seus poderes. E por último, vamos destacar que outorgar uma Constituição trata-se de uma Constituição imposta pelo governante sem consulta popular. E agora nós seguimos para as atividades. Na página 106 e 107, nós temos um texto que fala sobre a participação das crianças na atual Constituição do Brasil. Façam a leitura, porque é muito interessante. Vamos seguir para a página 108 para ver quais são as atividades que precisam ser desenvolvidas. Com base no que você aprendeu sobre o primeiro reinado, responda as questões. Letra A. Por que a independência não foi aceita em algumas províncias do Brasil? Nós conversamos sobre isso no vídeo e lá no comecinho do texto vocês também podem verificar o porquê disso. Na letra B nós temos: quais conflitos marcaram a independência do Brasil? Nesse capítulo nós vimos 3 desses conflitos. É só escrever os nomes deles aí. Letra C. Que medida Dom Pedro I tomou para ajudar os combatentes nos conflitos pela independência? Lembra que o exército era fiel ao rei de Portugal? Então, o que Dom Pedro I teve que fazer para combater o exército fiel a Dom João VI? E a letra D, por que Dom Pedro I não aceitou a Constituição que os políticos brasileiros estavam fazendo? Então, é só olhar a parte que nós destacamos que fala sobre a primeira Constituição. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Façam as atividades conferindo sempre o texto. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.